Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. Estou convidando vocês para fazer parte da nossa torcida e para acompanhar o nosso projeto no Instagram, no YouTube, Spotify e agora cortes no TikTok. No episódio de hoje, vou abordar os blocos econômicos, o que são, os tipos de blocos econômicos e como influenciam no futebol. Blocos econômicos são organizações regionais que agrupam países com o objetivo de promover a integração de seus mercados através de redução ou eliminação de barreiras alfandegárias e comerciais, ou seja, facilita a circulação de mercadorias, de bens, de capitais, em alguns casos de pessoas. Essa cooperação, então, ela traz benefícios tanto na esfera econômica, comercial, política e, em alguns casos, social. Agora eu vou falar sobre os tipos de blocos econômicos, ou seja, os níveis de integração de cada bloco. O primeiro nível é a zona de livre comércio, onde há a eliminação ou redução de tarifas e barreiras comerciais. Resumindo, facilitação para a circulação de mercadorias, bens e serviços. O segundo nível é a união aduaneira, onde há a adoção da TEC, Tarifa Externa Comum. De forma muito simples, todos os países do mesmo bloco cobram a mesma porcentagem de impostos para países fora do bloco econômico. O terceiro nível é o mercado comum, que permite a livre circulação de mercadorias, bens, serviços, capitais e pessoas. E finalmente, nós chegamos no quarto nível, que também é o nível mais avançado de todos, que é a União Econômica e Monetária, que apresenta a adoção de uma moeda única. Hoje, só temos um bloco econômico que apresenta essas características, que é a União Europeia, que apresenta uma única moeda, que é o euro. Agora eu vou falar sobre alguns blocos econômicos que se destacam atualmente. O primeiro bloco econômico, o USMCA, ou Acordo Estados Unidos, México e Canadá, que é o antigo NAFTA, é uma zona de livre comércio, ou seja, permite a circulação de mercadorias, bens e serviços, mas não de pessoas, tanto que isso acaba trazendo muitas tensões, principalmente entre os Estados Unidos e o México. E o grande objetivo do bloco é eliminar ou reduzir tarifas e barreiras comerciais entre os membros. O segundo bloco econômico é o Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, que possui como membros o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Aliás, a Venezuela está suspensa desde 2016. O Mercosul se encontra como uma união aduaneira, caminhando para se tornar um mercado comum, e promove a livre circulação e há uma tarifa externa comum para países fora do bloco econômico. A APEC, ou Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, tem como objetivo organizar o comércio e desenvolvimento da região. Então, vai apresentar países como o Japão, os tigres asiáticos, como Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e Filipinas, países da Oceania, como a Austrália e Nova Zelândia, países da América, como o Canadá, os Estados Unidos, México e Chile. O BRICS, embora não seja um bloco econômico formal, representa países emergentes que buscam fortalecer a cooperação e a influência. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são exemplos de membros que são considerados países emergentes, ou seja, promissores economicamente e na questão também de desenvolvimento. E por último, o bloco econômico mais importante de todos, até porque ele é o único que atingiu todos os níveis de complexidade e integração. No caso, a União Europeia, que apresenta uma livre circulação de mercadorias, bens, capitais e pessoas. No caso, essa livre circulação de pessoas é chamado de Espaço Schengen, que foi assinado em Luxemburgo. Esse espaço Schengen, aliás, ele não pode ser confundido com União Europeia. Tá? União Europeia é a integração entre os países para melhorar o desenvolvimento, a influência, a questão econômica. Já o espaço Schengen é o que permite a circulação de pessoas pela União Europeia. A União Econômica e Monetária é outra característica da União Europeia que precisa ser destacada, onde 20 dos 27 Estados-membros da União Europeia adotaram o euro. Logicamente, nós temos estados que não cumpriram os critérios de convergência e outros utilizam mesmo sem fazer parte da União Europeia. Outro acontecimento importante sobre a União Europeia foi em 2020 um processo chamado Brexit, que foi a saída do Reino Unido do bloco econômico. Lembrando que o Reino Unido não utilizava o euro, sua moeda é a libra esterlina. E o futebol? Os blocos econômicos explicam muito sobre o futebol,
Primeiro, o futebol europeu hoje ele é visto como o topo da organização do futebol mundial, tanto em níveis financeiros, captação de jogadores e também a Lei Bosman. A Lei Bosman, criada em 1995, acabou dando fim ao passe após o fim do contrato. Ou seja, um clube novo, quando queria contratar um jogador que estava sem contrato, era obrigado a pagar uma taxa ao antigo clube deste jogador. A Lei Bosman foi criada por conta de um ex-jogador de futebol belga chamado Jean-Marc Bosman. Após o seu contrato se encerrar com o Liège da Bélgica, ele tentou se transferir para o Dunkerque da França. Só que o Liège acabou impedindo a transferência porque o Dunkerque não quis pagar uma compensação financeira ao clube belga. Então ele moveu uma ação judicial contra o seu antigo clube, argumentando que essas regras do futebol acabavam atrapalhando o seu direito como um trabalhador e ainda mais como um trabalhador europeu. Então ele acabou levando ali 5 anos para conseguir essa decisão histórica ao seu favor. Então, alguns fatores que acabam facilitando o bloco econômico europeu para ter um futebol cada vez mais avançado, desenvolvido em comparação ao nível mundial, nós temos uma concentração de talentos muito grande, principalmente nas grandes ligas europeias, que no caso seriam da Inglaterra, da Espanha, da Itália e da Alemanha, que faz com que os melhores jogadores da Europa geralmente acabem indo para essas superpotências financeiras e desportivas. A questão também da valorização dos jogadores, né? Então eles ganharam um novo poder de negociação. Então agora eles podem sair de graça no final do contrato, seu valor de mercado aumentou e eles podem ter salários maiores, às vezes até receber uma compensação financeira para assinar com certos clubes. Aliás, a gente até chama de luvas. E por último, a globalização, que é o aumento de jogadores de várias partes do mundo se concentrando nos grandes campeonatos da Europa. Um bom exemplo de clube que sofreu um desmanche após uma grande temporada foi o Ajax da temporada 2018-2019, que chegou na semifinal da Liga dos Campeões, eliminou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu e acabou perdendo boa parte dos seus destaques para grandes clubes de grandes ligas europeias. Exemplo, o Onaná, o De Jong, o Mazraoui, o Ziyech, o David Neres, o Dolberg, entre outros. Até o técnico também acabou depois saindo para um outro grande clube de uma outra grande liga. No caso é o Erik ten Hag. Então, mostra como clubes de ligas um pouquinho ali abaixo do nível das grandes ligas estão sujeitos também a perder boa parte dos seus valores, dos seus talentos. E agora nós chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer quem acompanha o canal desde o início, acompanha as nossas mídias, Instagram, YouTube, Spotify e agora no TikTok também. Cada vez mais vocês vão me incentivar a fazer novos episódios, então gostaria muito que vocês viessem fazer parte dessa nossa torcida. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.